Boa noite, então venho falar-vos da área em que trabalho e da área que gosto, que é efetivamente sobre a reconstrução da vida a partir do esqueleto. O lema desta comunicação é pensamento, é o motor da nossa evolução enquanto espécie. É um bocado difícil de fazer a ponte, mas vão ver que a evolução das ciências forenses tem trazido grandes benefícios para a sociedade. Dentro das ciências forenses, a antropologia é uma das que mais tem crescido na última década, porque tem contribuído decididamente para a resolução de muitos casos criminais e, sobretudo, tem um enorme benefício social através da devolução da identidade às pessoas. Então, o que é que nós fazemos em antropologia forense? Dizemos quem era a pessoa, ou seja, identificamos as pessoas com base em fragmentos ósseos, em ossos cremados, em corpos em vários estados de decomposição. Para isso temos que saber que idade é que a pessoa tinha quando morreu, que é uma das grandes dificuldades da antropologia forense atual, sobretudo para os indivíduos mais idosos. Dizemos se o corpo pertenceu a um homem ou uma mulher. Dizemos qual a origem geográfica provável através das características faciais e fazemos uma reconstrução morfológica, designadamente da estatura. Para além do quem era, respondemos também a uma questão básica que é como morreu. Isso tem a ver com a causa e circunstância da morte. Quando há lesões traumáticas a afetar ossos que ficam perto de órgãos vitais, como é o caso do crânio, nós podemos ser perentórios relativamente à causa da morte. A outra questão que respondemos é há quanto tempo morreu, quando morreu. Ou seja, os ossos podem responder a questões fundamentais da ciência que são o quem, o como e o quando. Os ossos contam histórias, não contam a história toda, mas aquilo que contam é verdadeiro, ou seja, os ossos não mentem. Para respondermos a estas questões, temos que fazer investigação científica e aplicar várias tecnologias. Para isso, contamos com equipas interdisciplinares que trabalham em várias áreas e também com coleções de esqueletos identificados, que são particularmente importantes, corpos doados à ciência, corpos abandonados em cemitérios, que estão completamente identificados e que nós estudamos exaustivamente para conseguir desenvolver melhores metodologias para responder àquelas questões básicas do quem, do quando e do onde. Por exemplo, agora mesmo estamos a construir uma coleção do século XXI, em que as pessoas todas morreram no século XXI, que é constituída fundamentalmente por indivíduos idosos, porque um dos grandes problemas que temos é, efetivamente, estimar a idade à morte das pessoas mais velhas. Então vamos imaginar um caso forense, lembrar que toda a identificação, todo o trabalho forense começa no campo, no local, um corpo é descoberto num local isolado, as questões são há quanto tempo está no local, os ossos foram remexidos, é este o local de deposição inicial. Aqui, por exemplo, estamos a ver um crânio numa vala comum, que está com o orifício de saída de um projétil, que toda a identificação tem que ser feita obrigatoriamente no local, porque este crânio vai se destruir durante o processo de exumação. Este é um caso da Guerra Civil Espanhola, cujas valas comuns estão a ser trabalhadas agora, desde o ano 2000, e como veem, a boa escavação do esqueleto mostra-nos que ele foi atirado à pressa e de qualquer maneira para a vala comum, o que desde logo indicia uma situação ilegal. Os antropólogos forenses têm que ter uma enorme perícia em anatomia. Isto não são pedras, isto são os corpos das vértebras de um bebê recém-nascido e, por isso, só olhos bem treinados é que conseguem detectar no terreno restos desta dimensão. Outra questão que temos que resolver é quando os indivíduos estão presentes, o que é particularmente difícil quando estamos em valas comuns, como deste tipo, em que temos que separar os ossos que vêm todos misturados por lateralidade, por tipo de osso, para depois conseguir fazer a individualização do esqueleto A, do indivíduo B, do indivíduo C. Relembrar que trabalhamos com corpos em vários estados de preservação, em que pode acontecer que o crânio esteja esqueletizado, as extremidades mumificadas e o tórax saponificado.
E depois agora vamos ver um bocadinho melhor como é que se responde a esta questão de quem era. Temos que devolver a identidade, independentemente do estado de preservação. A bacia, os ossos da bacia são os melhores para estimar o sexo dos adultos. Ali temos um osso feminino e à direita um masculino. Nas crianças, a estimativa da idade é bastante credível e temos então uma idade óssea, que é dada, por exemplo, pelos ossos do crânio, pelos ossos do esqueleto pós-craniano, que nos permite depois dizer um recém-nascido, um bebê de poucos meses e uma criança relativamente mais velha. Mas definitivamente os melhores elementos para dar a idade à morte são os dentes, que são efetivamente as nossas caixas negras, têm o esmalte, que é o material mais duro do corpo humano. Nos adultos, a situação é muito mais complicada, porque conhecemos mal o envelhecimento do esqueleto. Temos zonas particularmente boas, como a bacia, aqui estão a ver um osso da bacia. O crânio é muito falível, ou seja, foi tido como o elemento mais importante para a estimativa da idade, hoje sabe-se que não é. A origem geográfica é dada pelas características faciais. Aqui tem dois indivíduos de origem africana, em que podem, por exemplo, ver a projeção anterior da face. E a estatura é feita através do comprimento dos ossos longos, sendo o melhor deles o maior dos ossos longos, que é o fémur. Com estas características, conseguimos um perfil biológico que nunca vai conseguir identificar uma pessoa, mas vai conseguir dizer, fazer uma exclusão, ou seja, vamos às listagens de desaparecidos da Polícia Judiciária, que são públicas, estão no site, e fazemos a confrontação do nosso resultado com as pessoas desaparecidas, até conseguimos ter um perfil biológico semelhante. A partir desse momento, passamos para os fatores de individualização, que são características únicas que existem num determinado indivíduo e que não existem em mais nenhum. Assim como não há dois indivíduos vivos iguais, também não há dois esqueletos iguais. Aquilo que nós temos que dizer é porque é que o indivíduo A é diferente do B e porque é que este crânio pertence ao indivíduo X e não pode pertencer a mais nenhum. Como veem, estou-vos a mostrar características, cada uma delas, situações, lesões patológicas que têm um enorme potencial de identificação. Outra característica que ajuda muito a identificar são os seios frontais, que são únicos, é como se fossem impressões digitais, e desde que exista um raio-x da vítima em vida, a sobreposição craniofacial permite fazer a atribuição da identidade. Quanto a outras técnicas, como por exemplo sobrepor a imagem da vítima com o crânio da suposta vítima, permite-nos sobretudo fazer exclusões, mas não pode permitir uma identificação a 100%. A mesma coisa relativamente à aproximação facial, que permite ter uma imagem da vítima, mas nunca uma imagem real. Vai permitir avivar a memória, mas nunca podemos chegar a todos os detalhes. Quer dizer que nem sempre conseguimos devolver o corpo à família, que é o caso 1. Ficamos, em muitos casos, com identidades presumidas, em que continuamos a investigar e, em muitos casos, nós dizemos pura e simplesmente não é. Como é que nós vimos a causa da morte? Através da análise das lesões traumáticas, podemos identificar o tipo de lesão, o instrumento, a arma, se foi baleado, de que direção, quantas vezes, qual a trajetória do projétil. Raramente podemos falar de etiologia médico-legal, mas quando há uma execução nós conseguimos provar que foi homicídio, como por exemplo neste caso, ou neste, ou ainda neste, ou também neste. Identificamos o instrumento que foi utilizado para fazer os cortes, neste caso de um desmembramento. E isso tudo deve-se a muita investigação na área da biomecânica das lesões, na detecção de sinais hemorrágicos no osso seco, na cronologia das lesões, ou seja, saber há quanto tempo é que aquelas lesões foram feitas, e também na determinação da sequência das lesões que atingiram um determinado indivíduo. Hoje, a imagiologia tem-nos permitido avançar significativamente na medida em que nos permite fazer reconstruções de crânios que estavam extraordinariamente fragmentados. Aqui, por exemplo, foi uma vítima que teve os braços amputados e as várias tentativas permitiram identificar o instrumento utilizado para amputar as mãos. A microscopia, aqui a lupa
E depois a microscopia permite-nos dizer se os cortes foram feitos, por exemplo, na altura da morte, depois da morte, e por que instrumento, o que nos leva a poder fazer reconstrução das cenas. Podemos dizer em que sítio começaram as lesões, na parte posterior do corpo, na parte anterior, e a microscopia aqui a dizer-nos que foi uma serra manual que provocou todos aqueles cortes. Aqui um exemplo de uma fratura muito subtil numa tíbia que nos mostra que resultou de uma queda vertical com aterragem sobre os pés. E agora a última questão, há quanto tempo morreu? O tempo decorrido desde a morte é particularmente difícil de determinar, resulta de uma interpretação holística, em que entra, por exemplo, a botânica forense, a entomologia forense e a decomposição cadavérica. Mostro-vos agora 2 casos. Este é um caso de rotina do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, onde estão a ver um corpo queimado, que teve uma combustão complicada, parou na zona das pernas. Aquilo que nós conseguimos fazer é identificar a vítima, através de fragmentos ósseos, como veem aqui, e interpretar o que é que aconteceu para ter acontecido uma combustão lenta e prolongada como esta. Para terminar, um caso em que trabalhei este ano, num país africano, que é de antropologia em contextos humanitários, valas comuns, com dezenas de vítimas mortas ilegalmente, em que nós contribuímos decididamente para identificar as vítimas e para documentar as violações de direitos humanos, que, como podem ver, são muitas, mas é o trabalho da antropologia e de outros peritos forenses que nos permite documentar a causa da morte e as violações e agressões que existiram antes da morte, durante o período que estiveram aprisionados. Estas situações de trabalhos, quer em crimes contra a humanidade, quer em desastres de massa, têm sido particularmente gratificantes porque, efetivamente, é o reconhecimento do nosso trabalho que faz com que sejamos cada vez mais chamados para intervir em situações deste tipo e que nos motiva a fazer cada vez mais investigação para resolver situações como estas, em que, por exemplo, neste país africano, já achavam impossível alguma vez vir a ter os corpos dos seus familiares e vir a ver os responsáveis por essas situações presos e incriminados, porque achavam que nunca iriam encontrar provas. Ora, as provas, efetivamente, estão nos corpos, as provas estão nos ossos humanos e, por isso, obviamente que uma rigorosa documentação de tudo o que aconteceu leva a que os responsáveis, os criminosos, sejam efetivamente presos e que as famílias possam finalmente fazer o luto e ter os corpos dos seus familiares consigo. Foram estes os exemplos que eu escolhi. Poderia ter falado também dos desastres de massa, como por exemplo quedas de avião, como o 11 de setembro, como o 11 de março, que são situações em que os antropólogos forenses conseguiram fazer identificações através de fragmentos ósseos, obviamente com a ajuda da genética, mas que mostram que efetivamente vale a pena continuar a investigar em antropologia forense e a trabalhar em equipas interdisciplinares. Obrigada.